Então, bom dia a todos. Hoje é 27 de setembro de 2016. Vamos continuar o nosso estudo. Passou voando, né? O estudo da semana passada, no qual tratávamos sobre a rememorização dos flashes reencarnatórios e de que modo muitas vezes isso pode acontecer. Nós trouxemos, vamos dizer assim, colocações e um bate-papo amigos do livro, sobre o livro Diversidade dos Carismas, de seu Hermínio Miranda. Tá bom? Tá, Flor? Beijo. Hoje vou ter que sair mais cedo, por sinal, também. Então, eu vou continuar com esse diálogo sobre seu Hermínio Miranda e sobre como isso acontecia com a médium Regina. Vocês lembram disso? Da médium Regina, que é o foco do nosso estudo, porque era uma sensitiva, médium sensitiva, que apareceu, vamos dizer assim, na vida de seu Hermínio e que foi ela um grande instrumento, vamos dizer assim, para pesquisas e para observação. Nós falávamos que a doutrina espírita é uma doutrina de observação. E, realmente, na prática ali da pesquisa, seu Hermínio pôde trazer para nós essas experiências que ele mesmo tinha vivenciado diretamente como pesquisador e com quem vivenciava aquilo assim muito claramente. Sobre a semana passada, alguém tinha alguma dúvida? Ou a gente pode ir já pegando o fio do pensamento? Hein, pessoal? A gente vai trazer aquele trechinho que é o mecanismo das regressões. Então, vamos lá. É o mecanismo das regressões. Pedi a Regina que me descrevesse com suas próprias palavras como transcorrem tais regressões e, se possível, o que desencadeia o processo. Então, ele vai perguntar para ela como é que ocorrem essas regressões e por que e como é que ocorre. Em alguns casos, ela diz ser guiada por amigos espirituais desencarnados, que lhe mostram cenas do passado que explicam ou que explicam ou justificam situações do presente. É como se lhe dissessem: você está sofrendo isso agora porque no passado fez aquilo. Então, primeira coisa, em algum dos casos, ela diz que próprio guiada pelos amigos desencarnados para que ela veja essas cenas do passado e expliquem a ela, olha, sofrimento tal tá ligado a tal situação. De outras vezes, ela parece agir por sua própria conta e, guiada ou não, vê projetado, como numa tela de cinema, um filme. Ao mesmo tempo que assiste ao espetáculo, ela se reconhece como uma das personagens da história, embora sem apresentar semelhança física com a pessoa. É que ela sente com toda a força as emoções da personagem, seus impulsos, suas intenções e até seus pensamentos secretos. Fica ali, pois, como espectadora e atriz de um drama que sabe ser real, identifica como seu. Ela imagina que isto seja um mecanismo de projeção a partir do conhecimento inconsciente que ela tem do seu próprio passado. Ou seja, ela vê fora dela a dramatização de vivências que, na verdade, estão dentro dela, nas profundezas do arquivo secreto da memória integral. Eu diria, para oferecer também minha colaboração, que se trata de uma exteriorização da memória, um replay de fragmentos de certas vidas que por alguma razão fora lhe permitido consultar. Tenho minhas dúvidas, contudo, de que isto seja viável por simples impulso da vontade
e que o processo possa ser desencadeado sem a colaboração de amigos espirituais, ainda que não identificáveis à sua vidência. Então, Regina disse que determinada vez ela vê mesmo espiritualidade que mostra para ela as cenas e que ainda explica o porquê das ocorrências. De outras vezes, ela vê a sua própria projeção. É como se ela projetasse, a sua mente fosse o data show, o projetor, né? E colocasse na tela. Então, na sua memória integral. A memória integral é a memória do espírito milenar. É toda a memória, todo o seu arquivo das suas vivências. Então, essa memória veria projetada. E ela veria. E o seu Hermínio disse assim, olha, eu tenho minhas dúvidas que ela fizesse isso sozinha. Que não tenha sido, vamos dizer assim, impulsionada por espíritos e que se, naquelas ocasiões, estivessem invisíveis à sua própria evidência. Como nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, algumas situações a gente deveria lembrar com a permissão dos espíritos superiores. Como nós já sabemos que tudo que ocorre no mundo tem a permissão divina e nós somos, vamos dizer assim, como administrados pelos espíritos superiores, resulta que, mesmo que uma lembrança seja espontânea, ou seja, espontânea porque não é provocada diretamente, é porque existe uma permissão. Então aquilo possa ter uma permissão do mais alto em questão de hierarquia espiritual. E que a gente entenda que tá sozinho, né? Que foi uma coisa que eu fiz, aí pega o mérito, vamos dizer assim. Outra coisa interessante é que nos diz o quê? Que não é toda a história, mas algumas cenas dessa história, alguns flashes, vamos dizer, dessa história. Ela via algumas cenas, mas ela não via a vida toda, quando nasceu, que viveu tudo. Ela via cenas que eram importantes para aquela lembrança, para que ela pudesse ter um movimento, uma ação transformadora. Então, qual é o objetivo desses flashes, desses regurgitos da memória do inconsciente, da memória integral? Dá algum sinal para a nossa transformação. Senão, não viriam à tona, né? Isso não viriam. Tem que ter um objetivo útil. Nada se perde, tudo se transforma. Nós vamos entender que até uma ação dessa tem que ser aproveitada. Vamos lá. Regina informa ainda que teve uma vidência dessas nos Estados Unidos, em plena vigília, sem transe ou desprendimento, portanto. Sem transe, ela estava acordada, não tinha perdido a consciência. O transe, nesse sentido, é o perder da consciência. Se entra em transe, como num transe sonambúlico, e depois você pega a volta e não sabe o que aconteceu. Então, sem transe, ela estava em vigília. Ao ser impactada pela presença de uma pessoa que reconheceu como uma das personagens do seu próprio passado. Em mais de uma oportunidade, tais cenas ou replays ocorreram no local onde aconteceram originariamente. Nesses casos, a cena é do maior realismo, como as de um teatro, com contraposição à do cinema, e desenrola-se como na vida real, com suas cores, sons, movimentos, emoções, tudo num ambiente tridimensional. Ela ouve as palavras e frases proferidas como se tudo estivesse ocorrendo ali, naquele momento, no agora. Não é passado, diz ela, é agora e ele está lá, onde quer que isso esteja ocorrendo. Vocês acham parecido com alguma história? Ela estava em vigília e tinha determinadas lembranças tão fortes que é como se ela estivesse vivendo tridimensionalmente,
Sabe aqueles cineminhas lá de 3, 5 dimensões? Existe uma cena assim muito curiosa. No caso, ela estava acordada. Para que esse fenômeno acontecesse, ela estava lúcida, mas ela tinha que ter uma expansão do perispírito, né? Forçosamente, isso deveria ocorrer para que o fenômeno pudesse se efetivar. E ela via tudo tridimensional, como se ela tivesse entrado no jogo. Quem é bom de filme, se já assistiu aquele filme do Spy Kids, em português, sabe que eu não me lembro como se chamava? As Crianças Espiãs, a tradução é assim, que era aqueles 2 menininhos e o pai era Antônio Bandeiras. E teve um dos filmes que eles botavam um negocinho assim no corpo, eles entravam nesse mundo virtual mesmo. Então era tudo real e eles estavam, mas era virtual. E interessante, porque é uma analogia simples ao que às vezes ocorre. Nas telas do infinito, a Dona Ivone conta para nós uma experiência que ela teve com Camilo Castelo Branco, espírito. Camilo Castelo Branco, nesse caso, ela entrou em um transe mesmo letárgico, porque era uma característica da Dona Ivone como médium, tá? Então, como a mediunidade vamos dizer assim, como a digital, cada uma tem a sua, apesar de ter um padrão, vamos dizer assim, de entendimento do que ocorre, é uma característica da Dona Ivone. Então a Dona Ivone saiu mesmo do corpo, tinha saído desse corpo num transe provocado pelo próprio Camilo Castelo Branco, e ele fez com que ela vivenciasse como em primeira pessoa um filme do que tinha ocorrido. Mas aquilo não estava, vamos dizer assim, ocorrendo efetivamente. Tinha ocorrido, mas eles passeavam no meio desse filme, naquela Lisboa antiga, cenas, detalhes das construções, e a Dona Ivone presenciou tudo, detalhes do som do pé batendo no chão enquanto caminhava, o castelo, tudo ela viu, e aí por sinal o conto se chama O Castelo, se eu não me engano. E ela vê o castelo, vê o espírito que estava obsediando o próprio sobrinho. Então ela via como num filme em 3 dimensões mesmo. E ela tivesse com aquele óculos. Muito interessante, porque se ela fosse usar o exemplo desse, não tinha como vocês entenderem. Então vocês imaginam para ela como era dificultoso ter que explicar. Ter que explicar cada detalhe desse, né? Era bem complicado. Vamos lá. Ela ouve as palavras e frases proferidas como se tudo estivesse ocorrendo ali. Então, nesse caso aqui, não é que ela estava vendo uma tela como se nós estivéssemos no cinema. Ela não estava no cinema. Dessa vez, ela estava vivenciando pessoalmente as circunstâncias. O contato com o ambiente, com o local, mexia nessa memória dela, tá? Então, como se fosse assim, um motivo desencadeador para que isso acontecesse, fosse a razão para que aquele fenômeno acontecesse. Eu ainda contei para vocês no outro estudo aquele episódio da moça do Egito, não foi? Que reencontrou um rapaz e passou maus bocados, porque era um grande amor da vida dela. E para ela superar foi difícil, né? Vamos aqui. Às vezes, ela tem ao seu lado uma entidade espiritual que vai narrando os acontecimentos ou explicando-os em alguns aspectos que são mais obscuros para ela, sendo também óbvia a intenção de protegê-la de abalos resultantes de impactos maiores. Então ela estava ali, em outras ocasiões, sendo assistida, né? Estava sendo assistida por essas entidades que ia relatando, vamos dizer assim, tintim por tintim, né? Do que estava ocorrendo para ela. Em uma proteção mesmo, porque ela só podia ver aquilo.
ela não podia ver por completo as ocorrências. Ela, por sua vez, tem nítida consciência de encontrar-se afastada do corpo físico, que ela sabe estar lá em casa, em repouso adormecido. Então, ela estava numa projeção totalmente lúcida. Como é a projeção totalmente lúcida? É a pessoa que sai do corpo. Nisso que ela sai do corpo, ela sabe que o corpo ficou na cama dormindo, dentro de casa. Então, ela tinha totalmente essa lucidez. E mais, que as cenas a que assiste são episódios autênticos de suas próprias existências passadas, que estão sendo exibidas por algum motivo especial, como o de explicar-lhe certas complexidades e perplexidades de situações que vive na carne. Ali estão coisas que ela viveu e sofreu, lições que os amigos espirituais desejam reavivar para que ela se fortaleça em suas lutas como ser encarnado. Obviamente que isso denota não apenas que ela conta com devotados amigos que a ajudam, mas também com algum mérito que a leva a merecer certas concessões e atenuantes. Então, no caso da Regina, ela tinha essa necessidade também de ter essas lembranças. Então, ela descreveu várias situações no qual ela tinha esses flashes, sonhos. Nós podemos, ter nos sonhos lá, vivenciar momentos do passado, como também um déjà vu, uma coisa do futuro, que você às vezes acorda e fala, ai, parece que eu já vivi isso aqui. Ele chama déjà vu, eu já vi. E desdobramento no qual ela via em terceira dimensão, estava ali dentro dessa história, os amigos espirituais explicando para ela o que é que ia ocorrer. Tinha esse também, que ela totalmente lúcida, numa projeção consciente. Uma projeção, uma emancipação da alma consciente, tá? Então, quando eu tinha dito para vocês que esse tipo de situação ocorre para que a pessoa possa aprender alguma coisa, é óbvio, porque não poderia ser diferente. Então, não era questão da Regina que ela ia, por exemplo, fazer uma regressão de memória por curiosidade. Tudo que ocorria com a Regina era espontâneo. Conheço outro caso em que a interferência foi decisiva para evitar imprevisíveis complicações. Isso aqui ele já vai contar uma experiência, porque ele fazia teve um período que ele fazia pesquisas, seu Hermínio, e ele fazia regressões de memória. Tanto que ele tem um livro que chama Memória e o Tempo, tá? Que trata justamente desse trabalho ao qual ele se dedicou. A pessoa se preparava para suicidar-se. Quando se apresentou a sua visão, em estado de grande agitação, uma irmã suicida, que pouco precisou dizer, além do grito de alerta. Bastou mostrar-se em todo o horror de seu desalinho espiritual, para que a pessoa compreendesse, em um simples e dramático relance, a tragédia do suicídio. Esta pessoa também tinha seus créditos e algumas conquistas. Do contrário, mesmo que tentasse, a irmã desencarnada não teria condições de sustar o gesto de desespero. Ele botou essa questão aí para nós, para sabermos que em tantas situações da nossa vida, a espiritualidade intervém assim mais direto, dando um aviso mais direto, porque nós temos méritos e atenuantes. Tem pessoas que intercedem por nós, por mérito, por conquista, porque nós conquistamos amigos. Às vezes no dia a dia mesmo, na cotidianidade, espíritos comuns nos dão uma mão enorme, certo? Por causa da conquista que nós fazemos no nosso agir, no nosso pôr, no nosso carinho com o mundo, nos nossos gestos de caridade. E eu me lembro muito a parábola do mordomo mau,
ou do servo mau, também conhecido assim, que Jesus finaliza dizendo, vai e angariai amigos. E esse vai angariar amigos, aí faz amizade, porque você vai ter quem defenda você. Porque para você conquistar um amigo, você tem que ser bom. Porque as pessoas não vão gostar de você se você é um chato e você é uma pessoa má, não é? Então, você tem que ser bom para aqueles amigos. Então, você constrói os vínculos de amizade, de carinho, de doação. Quando você constrói esses vínculos de carinho e doação, porque você é bom, pelo bem que você faz, você conquista, vamos dizer assim, a sociedade espiritual da pessoa, né assim? Amigos e inimigos também. Mas só que como o bem vence sempre, tem um equilíbrio. Você conquista os amigos, a sociedade espiritual que vai pegar você em simpatia. Porque não é que os espíritos sabem tudo, ou eles já sabem que você existe. Deixa eu pegar alguém aqui pro meu exemplo. Vamos dizer a Gil Moraes. A gente faz amizade com a Gil e circunstâncias da vida nos colocam juntas, a gente é amiga e Gil gosta de mim. E nessa construção de amizade, né, Gil? Nessa construção de amizade, vamos supor, a mãe de Gil, o pai de Gil, o filho, o marido, fala, poxa, você sabe, da quando a Gil tá de amizade com a Juliana, eu vejo a Gil tão mais relaxada, menina, tá mais alegre, coisa engraçada, e ela é feliz de falar com essa amiga, aí ela melhora, olha que luxo, melhora, não é? O humor, vamos dizer assim, aquela pessoa que alegra ela. E Gil dá uma melhorada, né, Gil? Aí a mãe dela vai dizer assim, poxa, sabe que eu gosto daquela menina? Menina, gente boa aquela menina. Já é uma voz, já é uma prece que a pessoa tá fazendo pra você. Mas que Deus abençoe essa menina. Já é uma prece, pronto. Você já conquistou a sociedade material de quem vive com Gil. Agora imagina assim, que Gil tem espíritos protetores, o guardião e espíritos protetores por simpatia, não é? Os espíritos familiares. Então Gil tem toda uma sociedade espiritual ao redor dela, mas não só. Tem os espíritos protetores, os protetores simpáticos, familiares da mãe do Gil, do marido de Gil, do filho de Gil. Enfim, olha quanta gente. Aí vamos supor que a pessoa que ficou amiga de Gil passa por um aperto, alguma coisa assim. Aí os espíritos são acionados de algum modo por vínculos magnéticos que são fios que ligam as pessoas. É como se fosse uma rede mesmo. Aí aciona. O que é que tá ocorrendo? Aí quando você pensa que não, tem intervenção. Então quando Jesus diz assim, ó, vai angariar amigos, assim, ainda tem mais um assim, ó. Vamos supor, a amiga era eu, né? Tinha dado eu, por exemplo. Puxa. Aí vamos supor que eu peguei e fiz uma coisa assim errada. Vacilei, fiz uma coisa errada, não com o Gil diretamente, mas em qualquer sentido. Os meus amigos conquistados, eles intervêm por você, te defendem. Porque assim, ó, é indulgência, né? Vamos dizer assim, a dona Edna, aí eu fiz um vacilo, não sei o quê. Aí a dona Edna, que é minha amiga, a Gil é minha amiga, a Diana é minha amiga, a Seria é minha amiga. Aí vai encontrar as pessoas que estão chateadas comigo. Aí vai dizer, poxa, fulana, poxa, pois é, né, Juliana fez isso. Poxa, eu não sei porque foi que ela fez isso, mas é uma pessoa tão boa. Aí começa a mostrar todas as qualidades, que às vezes não é nem tudo aquilo, eles aumentam, porque amigo é assim, né? Amigo vê tudo bonito, vê coraçãozinho, vê florzinha. Aí aumentam. Aí aquela pessoa que estava chateada atenua até a raiva. Por isso que a palavra se chama atenuante. Atenua. Defende você. Não estava num dia bom, sei lá, às vezes estava com um problema dentro de casa, estranho, né? É estranho que tenha feito isso. Nem reconheço, para dizer a verdade, aí pronto.
Aí a pessoa já fica meio assim, você precisa de saúde, deixa pra lá, uma hora vocês vão ter a oportunidade de se esclarecer. Porque a pessoa, ela se sente motivada para defender a outra. Indulgência, vamos dizer assim, em italiano se usaria dizer assim, ó, per mettere una parola buona. Para colocar uma boa palavra. Aí daqui a pouco já tá... Os espíritos fazem isso e muito melhor do que os homens. Porque os homens, eles ainda têm aquela coisa social, não sei lá, se a pessoa vai gostar do que eu vou falar, né? Às vezes não diz tudo que tem que dizer, tem os receios. Os espíritos não. Você conquistou, eles te defendem. Então, Jesus não era bobo ao dizer vai e angariar amigos. Tem uma explicação, eu vou aconselhar para vocês. Que coloquem assim no YouTube, palestra Haroldo Dutra Dias, parábola do mordomo mau. Excelente o modo dele explicar. Muito lindo, vocês vão adorar. Tenho certeza que vocês vão adorar. E vocês vão segurar esse conceito com muito mais clareza, né? Com muito mais luz. Ficar bem claro para vocês. E aí, ele contou, vamos dizer assim, com detalhes que até essa senhora que tentou se suicidar, apareceu essa irmã. E ela se assustou tanto que não ocorreu. Existe outro caso, assim, muito interessante de uma pessoa que eu conheço, que me revelou, né, me confessou isso. E graças a Deus, as experiências com as pessoas ajudam muito a gente a aprender, estudar, valorizar, né, e avaliar. Então, essa pessoa na adolescência passava por um problema muito difícil. Desamor familiar, pai e mãe separado, a mãe tinha botado pra fora de casa, ela já morava com outro parente. E ela tinha assim, aí tinha esse noivo, esse namoradinho que era a sua vida. Porque ela dizia assim, um dia eu vou casar e eu vou ser feliz, construir minha família. Esse rapaz deixou ela. Ela enlouqueceu. Enlouqueceu. Aí o que acontece? A casa vazia. Diz ela que se encontrava num quarto andar, que é como se fosse um 8º andar, de casas antigas, escadas assim muito altas. Sentado na janela, olhando a lua cheia, chorando. Aí aquela vozinha na mente dizia assim, pula, fulano, pula, tanto ninguém te ama, pula. Olha o que aconteceu na sua vida. E começou o espírito a relatar a problemática familiar da pobre criança, porque era uma criança. Diz-me ela que se sentiu hipnotizada pelo fundo, lá no chão. Ela viu o fundo, aí parecia que era um imã puxando ela assim, ó. Puxando, e ela ficou olhando, aí já começou a responder. É mesmo, você tem razão. Aí começou um diálogo. É isso mesmo, começou a afirmar e começou a olhar para se jogar. No que ela já estava para se jogar, ela ouviu claramente um outro alguém gritar bem forte, não! O susto que ela tomou foi tão grande que ela pulou para dentro e que saiu da hipnose, do transe, né? Que aquilo era quase um transe. Aí tomou aquele susto, saiu, aí desabou a chorar, toda arrepiada, as portas bateu, pum! E ela ficou assim chorando. Aí disse que ela começou a ver o quarto, que era totalmente escuro, clarear assim um tiquinho, e essa mão feminina que alisava o seu cabelo, alisava, até que do choro, do soluço, ela dormiu. Acordou no outro dia, 6h da manhã. Aconchegadinha no chão, parecendo um gato. E foi salva, né? Foi salva da hipnose. Alguma coisa ocorreu. Algum atenuante, não é? Algum mérito. Como está nos explicando o seu Hermínio nesse caso que ele está colocando
para nos explicar sobre essas intervenções, vamos dizer assim, dos espíritos nas nossas vidas. Me deem um minutinho, por favor. Então, São Hermínio continua aqui. Regina reitera uma informação de interesse. Ela não se vê em tais representações como Regina, com uma identidade física atual, e sim com a forma física, vestuário, psicologia da época em que os episódios se desenrolam. Finalmente, há uma quarta modalidade de vidência. Nesta, Regina vive realmente as cenas, em vez de ser apenas uma espectadora. É como se ela estivesse de volta àquele passado, nos mesmos cenários, com as mesmas pessoas de outrora. Vive aquele agora transportado à época, no vestuário próprio, como o tipo físico de então. E mais, as casas, os móveis e toda a ambientação, enfim, quer dizer, ela é como se entrasse no corpo antigo de novo. Porque antes ela estava ali na cena, tudo, mas ela estava vendo o que ocorria. Dessa vez é como se ela tivesse caído de paraquedas no seu corpo antigo, tudo igual, né? Apesar que ela identificava, era consciente com o tipo físico de então, e mais as casas, os móveis, toda a ambientação, enfim. Não tem esses episódios características de uma projeção, de uma representação teatral ou de um filme, mas de uma vivência autêntica, porque ela não está na plateia, mas no palco. É capaz de sentir o tecido de linho cru sobre a pele, o frio das pedras do piso, tanto quanto a agitação das emoções dentro dela, e, no entanto, não perde sua identidade espiritual. Porque antes ela via as cenas, estava dentro do filme até, como se fosse uma transdimensão, mas ela era ela e via as outras cenas que a outra ela estava participando. Então ela sabia que ela é ela. Nesse ela estava de pessoa, primeira pessoa. Então, como a gente vinha falando, dá essas, vamos dizer assim, eu gosto muito dessa palavra, mas ela é em inglês, eu não consigo achar uma palavra em português que espelhe isso. Input. Nós temos o input. Nossa, tem situações que são tão óbvias que aí quando você vai entender, você fala, nossa, como é que eu nunca pensei nisso? Não é? Não tem isso? E eram situações que vinham ocorrendo sempre na nossa vida, adolescente, pequeno, como se a vida ficasse assim, ó, a gente cego, fingindo que não tá vendo, e ficasse a vida com lencinho assim, ó, ei, tô aqui, tô aqui, ó, dá fé, acorda, né, e bora, vamos lá. E a gente fala, nossa, né, que é mesmo? Bom dia, pessoal, Dudu, Maria. Não é interessante? Aí, vamos continuar aqui, da sequência que ele foi dizendo dela, né? Pode também ocorrer que Regina assista ou reviva o fragmento de certa vida em um dia, dias ou semanas depois, volte àquele mesmo lugar para retomar a história interrompida e prosseguir dali em diante. Olha que outra coisa interessante. Às vezes voltava no mesmo episódio para dar continuação. Igual cena de novela, cenas do próximo capítulo, né? Ficava por pedaços. Várias dessas existências, entrevistas por processos anímicos, mediúnicos ou combinados, foram-lhe confirmadas. Algumas por médios dotados de recursos de clarividência e de faculdade semelhante às suas. Outras no decorrer dos diálogos com espíritos manifestados, em trabalho de doutrinação no grupo mediúnico, a qual ela serve com suas faculdades. Uma dessas vidas, com detalhes expressivos e que ela já conhecia, foi-lhe descrita por um médium americano que jamais havia estado com ela antes. Então, muitas dessas situações que tinham vivido,
a própria Regina vinha confirmado através de experiências outras, inclusive na reunião mediúnica, os espíritos também dão, né, indícios, mandam psicografia, porque às vezes não diz claro, olha, isso, não. Fala, naquele tempo, tal, aí dá, às vezes, um indício histórico, aí você fica, tem a ver com aquele sonho, entendeu? Mas você não sabe a história, você imagina o contexto. Você não sabe exatamente a história como ocorreu, tá? Então é isso. Nós concluímos esse assunto, porque nós vamos continuar falando a semana que vem sobre as reminiscências dela, sobre as experiências da Dona Ivone. Eu vou até aqui dar uma confirmada com vocês, que o próximo capítulo se chama Os Arquivos da Alma. Antes de concluir, ficou alguma dúvida sobre isso, gente? Sobre essa temática? Lembranças, esses flashes das lembranças, regressão de memória, que veio natural, espontânea, induzida pelos espíritos. No caso dela, os espíritos amigos dela ficavam ali, da Dona Ivone, né? Ficava ali futucando ela para que ela lembrasse sempre e não vacilasse mais. O da Dona Ivone. Mas esse conceito ficou claro para vocês? Vocês ficaram mais com dúvida de como chegaram? Como é? Tá das vezes que vocês lembraram. As lembranças, bom dia, Silvia. As lembranças de vocês. Os flashes. Todo mundo tem um flashzinho. Ai, pelo amor de Deus. Quem é que não teve um flash? Se você disser pra mim, eu não tive um flash, aí fica mais fácil. Que eu acho que todo mundo, né, tem desses flashes, essas intuições, ligado ao estudo, Dudu. Esses flashes ligados ao que a gente tá falando. Você tem, Isa? É o mesmo tema da semana passada, por intuição, né? Às vezes a gente intui que é uma coisa assim tão forte que parece evidente, né, do ocorrido. Então, já que vocês fizeram um silêncio sobre o assunto, eu sei que deve estar todo mundo refletindo, pegando anotação, dizendo, ai meu Deus, porque daquela vez que aconteceu comigo, ai meu Deus, aquele sonho que eu tive. Situações. Vocês sabiam que tem situações interessantes, inclusive com a própria saúde, que ele não citou? Que são reflexos de ações nossas da encarnação, isso a gente já sabe. Por exemplo, ó, diz que isso são informações, né? Dizem, por exemplo, que quem fumou a vida toda, não tem gente que fuma a vida toda, igual a caipora. Caipora é uma expressão baiana, viu? Que fuma a vida toda igual a caipora e não tem nenhum problema de saúde. Vocês já ouviram um caso assim? A pessoa fica certinha, menina. Não tem um problema de saúde. Aí, um dia, tem gente que nasce, tem enfisema pulmonar, nunca tocou no cigarro na vida. Nunca teve nenhum vício. Aí diz assim, meu Deus, como é que pode? A pessoa nunca fumou, tem um problema no pulmão. São reflexos, né, daquele desregro do passado. Outra coisa interessante. Existia uma moça que quem conta isso, se eu não me engano, é Dr. Jorge Andréa, que, se eu não me engano, hein, porque a gente às vezes se confunde, e ela tinha uma problemática, ou era Humberto Almeida, e ele tinha uma dor pélvica infernal. Dor pélvica essa que ninguém curava, essa dor pélvica dela. Ninguém curava, problemas vaginais horríveis, uma pessoa bem casada, não tinha vida promíscua, não tinha explicação para aquilo ali. Nada não, ela fez uma terapia de vidas passadas, ou então foi com Alberto Almeida, Juliana, não Humberto. Alberto Almeida mesmo. E aí foi se descobrir que ela tinha traído o marido em uma determinada época.
E o marido, por vingança, tinha ela sempre dentro de uma gaiola. E ela passou o resto da encarnação dela agachada. Então, quando ele queria ter relações sexuais com ela, ele tirava ela da gaiola, tinha as relações e jogava de volta para a gaiola. Então, ela passou o resto da vida ali agachada. E ali ela trouxe como reflexo quando ela foi na gaiola. É uma gaiola adapta humana, né? Logicamente. Quando ela voltou, trouxe o reflexo. Por que ela trouxe o reflexo? Não era somente porque ela tinha ficado na gaiola, mas a sua própria culpa de que aquilo que aconteceu com ela foi uma consequência que não se justifica, foi uma consequência de uma ação sua. Então, de qualquer jeito, olha a mente como fica fechada num complexo de culpa. A culpa não é brincadeira, não. Aí pega e modela o corpo. Modelo organizador biológico, né? O perispírito. O Dudu colocou ali pra nós. Ontem orava por um amigo que foi preso. E na hora, para esse final, a senhora fala que orem pelos que estão encarcerados. Ah, ok. A Gil Moraes falou pra gente. Na vida normal comum, por vezes ocorre sim, Ju. Mas tenho mais à noite, tipo sonho. Você vai continuar o livro do Diversidade do Carisma ou volta por outro livro, Recordações da Mediunidade? Eu volto, Gil. Mas só que a gente continua esse tema. Porque a Dona Ivone começa um outro capítulo, sempre falando das suas experiências reencarnatórias. Mas o livro Diversidade do Carisma vai fazer parte desse estudo. Porque eu estudo ele. Então, quando eu ver que dá para encaixar algumas situações dele, vamos fazer uma acoplagem, né? Eu já tinha trazido isso para as meninas semana passada, perguntei se estavam de acordo, se gostavam dessa ideia. Então, nós vamos fazer recordações da mediunidade. Mas vamos ter, sim, um suporte, né? Do Diversidade do Carisma, mas não só, do Livro dos Médiuns, base doutrinária, pra gente ficar sempre com o pensamento espírita, com a fidelidade à doutrina espírita. Certo? Então é isso. Uma outra coisa para concluir o nosso estudo é que Dona Cláudia, que você não sei se conhece, Cláudia Cal, certo? Cláudia Cal é uma pessoa que me ajuda a evoluir. Ela vai ouvir esse áudio depois, porque ela ouve todos. E ela me lembrou ontem e falou assim, olha, no estudo de tal dia, em setembro, você tinha pedido para te lembrar que era para você trazer um trecho do livro Ivone Pereira, Entre Cartas e Recordações, que é do Pedro Camilo, que é aquele livro que ele conseguiu várias cartas dela. Vocês lembram dessa história? Ou só a Cláudia lembra dessa minha promessa? Então ela me lembrou e eu não posso deixar de não trazer para vocês essa questão. Eu tinha dito para vocês que a Dora Encontre, vocês lembram da Dora Encontre? Vocês têm que lembrar porque ela tá encarnada ainda, pedagoga, tal. A Dora Encontre, ela trocava cartas com a Dona Ivone. Então a Dora Encontre, menina, trocava cartas porque tinha uma amizade entre a mãe dela com a Dona Ivone, amizade mesmo de família. E a Dora Encontre, ela psicografava, mocinha, psicografava. E eu tinha dito para vocês o conselho que a Dona Ivone tinha dado para ela em relação à prática da mediunidade, à prática da psicografia. E eu ia trazer para vocês esse trecho, porque a Dona Ivone convida a Dora Encontre para fazer utilizo da psicografia, ajudando o próximo, tá? Porque a Dora Encontre psicografava poesias, poetas famosos, coisas lindas de conteúdo doutrinário muito bonito, mas a Dona Ivone aconselha ela para que ela também colocasse a sua psicografia para a consolação das pessoas. E diz para ela estudar homeopatia.
Vamos lá? Vocês estão curiosos para saber? Vamos lá. Então, essa carta é de 1 de dezembro, 1º de dezembro de 79. Eu tinha 2 aninhos de idade. Olha só. Ela disse, recebi sua carta. Tadã. Questão do Emanuel. Eu quero achar o pontinho certo. Aí ela começa aqui, a Dona Ivone. Agora, darei a você as sugestões ou conselhos que os espíritos de Leon Denis, Charles, Bittencourt Sampaio, vocês lembram que nós falamos do Bittencourt Sampaio? E Bezerra de Menezes deram para mim. Quando comecei, e sempre, ou seja, os espíritos martelavam nela sobre como agir perante a sua mediunidade. Vamos ver. Perdoa a minha ousadia, mas eu não me perdoaria se não revelasse a você o grande segredo da mediunidade. Esse segredo é a caridade, minha filha. Olha que coisa linda. O grande segredo da mediunidade é a caridade. A par dos versos e das mensagens literárias que você está obtendo, canaliza também a sua psicografia para o receituário e as mensagens consoladoras e orientadores para os que sofrem e precisam progredir. Então, a mensagem pegar o perfil de orientação, tá? As mensagens pegar o perfil de socorro, de receituário, porque antigamente tinha muito médium homeopata, de receitas homeopatas, vamos dizer assim, porque eram os espíritos que mandavam. E ela foi por muito tempo, né? Esse trabalho, que antes era comum a todos os psicógrafos, hoje está morrendo. No entanto, ele é o esteio da mediunidade. Olha que coisa linda. Então, a mediunidade é um instrumento de comunicação entre os dois mundos. Mundo visível com mundo invisível e vice-versa. Então, não pode ficar só no bel prazer. Como é o bel prazer? Na verdade, o médium, quando ele é, vamos dizer assim, poeta, coisa linda, né? Poesia. Ele tá lá escrevendo as poesias, tão comovedoras, tão bonito, tão lindo. E engrandece a sua própria alma, feliz de ler aquelas frases, aquelas palavras que nos elevam, que nos unem à natureza, à beleza, à criação de Deus. É lindo também. Claro. E passar isso para outras pessoas. Mas não poderia ficar limitada só a isso. Então, o segredo da mediunidade é a caridade, é fazer uso da mediunidade para consolar as pessoas. E era o que os espíritos insistiam com ela, né? No entanto, este é o esteio da mediunidade e atrai para o médium uma proteção espiritual luminosa, uma felicidade, uma alegria íntima sublime. Uma só coisa é necessária para isso: amor, responsabilidade e caridade. Mas não quer dizer que você se afaste do trabalho literário, não. Você fará os dois. Há 50 anos que eu realizo ambos e o Chico também. Quantas lágrimas temos enxugado com as mensagens consoladoras, orientadoras. Quantas revelações, conhecimentos, amigos temos obtido com esse trabalho sublime. É preciso, porém, conhecer a doutrina bem e a nomenclatura dos remédios. Olha que maravilha. Repara, conhecer bem a doutrina e a nomenclatura dos remédios a fim de permitir facilidade ao trabalho dos guias em nós. Você é muito criança ainda e está estudando, tem ou terá tempo, portanto, para se preparar com vistas a esse desempenho, que te abrirá um campo imenso na seara do Mestre.
Digo-lhe mais, será a fonte do vigor da literatura que você poderá produzir futuramente. Mas tal compromisso é voluntário. Nem a lei, nem os protetores nos obrigam a ele. Você ora, medita sobre isso. Se se resolver a favor, ore mais ou menos um mês, oferecendo a Jesus seus préstimos, pedindo forças, inspiração e proteção. Procure estudar a doutrina com as obras de Kardec e dos colaboradores e destes próprios. E não apenas as mediúnicas. Ela tinha muita severidade de você procurar só obra mediúnica, os romances que o povo psicografava, mas que se basasse nas obras doutrinárias, para exercer uma mediunidade de acordo com a doutrina espírita e não de acordo com o espírito A ou espírito B. Seja passiva a Jesus e mansa de coração. E como você é muito criança, vá devagar. Mediunidade também é paciência, perseverança, dedicação, amor. Este ano eu desenvolvi assim 2 médios receitistas. Olha que legal ter ela como orientadora, hein? Imagina, 2 médios receitistas. Uma senhora e um moço de 34 anos de idade. Este se tornou excelente receitista na FEB e a senhora tem obtido excelentes curas físicas e morais com as receitas e as orientações doutrinárias no centro em que trabalha, que é uma grande instituição. Então, eu não vou dar direto continuar não, porque aqui ela continua falando outras coisas, mas o que me interessa de verdade sobre esse assunto, que é o que eu tinha falado com vocês, o fato do médium precisar estudar, se preparar com livros não mediúnicos, para não basear sua cultura de mediunidade somente nas experiências de outros espíritos e conselhos de outros espíritos, mas bem sim, na doutrina espírita como base, porque se o espírito A e o espírito B dizer certas coisas, eu posso ter um juízo de dizer, tá, ele deu a opinião dele aqui, mas não é isso. Sem medo de negar um espírito, você pode negar, contrariar ele, e daí? Ele tem o direito de opinião, como você tem que ter, e isso tudo baseado no respeito. Nas obras dos seus colaboradores, porque tem muitos, Gabriel Delane, Leon Denis, pessoas assim muito sérias. E aprender a nomenclatura dos remédios homeopáticos. Olha que coisa interessante, ela estudou. Por que isso? Altamente doutrinário. Porque quando você tem informação no cérebro, o espírito, quando vai psicografar ou pela psicofonia, ele utiliza aquele material que você tem como um depósito, veste o pensamento, porque o pensamento não tem forma de palavra. Ele precisa de uma roupa para vestir o pensamento. Então, essa roupa ele procura no seu cérebro com as tuas aquisições intelectuais. Então, ela convida não só para o lado literário, que é lindo e tal, mas que ela socorresse. E ela diz, por quantos anos, quantas lágrimas eu enxuguei. E completa, gente, o pensamento sobre a questão do fazer amigos. Porque a Dona Ivone era um exemplo patente de uma pessoa que encarnada conseguiu conquistar dezenas de amigos. Se colocando à disposição, respondendo carta, o povo te mandava carta e ela respondia, os espíritos influenciavam ela, muitas vezes ela, por intuição, ela respondia, às vezes ela dizia mesmo que o mentor tal falou isso, falou aquilo e dava o conselho, certo? Ela, muitas vezes, o Dudu falou ali de orar pelos carcerados, a Dona Ivone trocava cartas com encarcerados, com o mesmo critério, carinho e respeito que ela trocava com nomes importantes do movimento espírita brasileiro. Então vocês imaginam que ela era o típico de personagem que realmente conquistou muitos amigos para todos os lados. Então eu imagino que a desencarnação da Dona Ivone, como a do Chico, né, mas a Dona Ivone, que é o nosso foco de estudo, deve ter sido muito linda, sair do corpo e todos os amigos que a recebiam com todo o carinho do mundo. Então é isso.
Muito obrigada pela participação de todos, certo? Dando por concluído o nosso estudo de hoje do livro Recordações da Mediunidade. Hoje, um bate-papo trazendo esse pensamento da experiência prática também do Hermínio Miranda, porque muito prático com a mediunidade, a Dona Ivone e a sua carta pessoal mandada para a Dora Encontre, ainda menina, com 15 anos de idade. Um beijo a todos, convidando-os antes para a nossa prece. Todos juntos vamos nos unir pelo pensamento, agradecendo a Jesus a oportunidade divinal de poder representar, Senhor, por um pouco que seja, o Teu Consolador. Quanta alegria nos dá, lembrando o codificador espírita, quando ele fala no livro dos médiuns, que os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos, porque cristão e espírita seria a mesma coisa, é pego por um arrobo, Senhor, uma alegria de viver contagiante, que as pessoas notam, que as pessoas sentem. Nós devemos, Senhor, com a Tua força, contagiar outros, para que resistam, para que tenham força de suportar suas provas e as suas expiações dolorosas, Senhor. Mas, Mestre, na nossa fragilidade de pessoa humana que somos, nós suplicamos o Teu abraço amigo, para que o Teu braço possa dar ao nosso braço, nos dando a sustentação necessária para o nosso dia a dia. Ilumina os lares dos nossos amigos aqui presentes, todos aqueles que não puderam estar conosco. No Teu amor, Senhor, nós possamos concluir o trabalho dessa manhã. Hoje, sempre, todos os dias. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal do GE, um beijão e muita paz.